sábado 21 de junho de 2025, o campeão britânico de wingsuit, Liam Byrne, estava nos Alpes suíços, pronto para seu voo mais ousado até então. A quase 8.000 pés acima do nível do mar, o vento uivava em suas costas e o sol iluminava o vale abaixo dele. Ele respirou fundo uma última vez antes de se lançar da beira da montanha. Depois de quase 4.000 saltos, ele era um campeão, um mestre no esporte. Tudo parecia normal, até que, em instantes, o impensável aconteceu. Esta é a história de por que a primeira morte com wingsuit em 2025 é quase inacreditável. Bem-vindo ao Extreme. Liam Byrne nasceu em Stovenhaven, uma região pouco conhecida da Escócia, mas isso não o impediu de viver uma vida emocionante. Enquanto muitos enfrentam o escritório toda manhã, cansados e buscando café, Liam decidiu cedo que não queria essa vida. Em vez disso, o local de trabalho dele ficava entre as nuvens, literalmente. Crescido, na costa nordeste da Escócia, a natureza selvagem foi o cenário ideal para sua vida aventureira, que começou cedo. O pai dele, ex-comando dos Fuzileiros Navais Reais, incentivou o amor pelo extremo que moldou a infância de Liam. Aos 12 anos, ele já escalou o Kilimanjaro e, 2 anos depois, percorreu mais de 500 quilômetros pela Noruega, Suécia e Finlândia com huskies. Essas conquistas iniciais prepararam Liam para superar limites. Apesar de amar as montanhas, havia um território que ele queria conquistar ainda mais: o céu. Quando criança, Liam dizia ao pai que queria voar como um pássaro. Apesar de saber que era fisicamente impossível, havia formas de burlar as regras, como Liam descobriria. Durante as aulas, ele passava muito tempo olhando os pássaros pela janela, que podiam voar para longe quando quisessem. Quanto mais observava, mais Liam queria essa liberdade. Isso virou um desejo intenso para o jovem, e era só no que ele pensava. Liam não pôde criar asas como um pássaro, mas encontrou outras formas de voar e, aos 14 anos, já era parapentista licenciado. O fascínio dele pelo céu não parou por aí. Apenas 2 anos depois, ele fez seu primeiro salto de paraquedas, mas sua vida mudou para sempre aos 18 anos, quando encontrou sua verdadeira paixão, o wingsuit flying. Para quem não sabe o que é isso, basicamente, Liam pulava de lugares altos, incluindo aviões e montanhas, usando um macacão especial, com membranas entre os braços, o corpo e as pernas, o que permitia que ele planasse pelo ar. Se ainda não entendeu, imagine o seguinte: Liam costumava começar seus saltos subindo ao topo de uma montanha de encostas longas e inclinadas. Ao chegar ao topo, ele talvez apreciasse a vista antes de saltar de um beiral ou penhasco. Em segundos, o traje inflava e ele podia gritar de empolgação ao deslizar entre os pássaros. Esse esporte radical fazia com que ele se sentisse vivo. Cada vez que pulava, um sentimento de liberdade o dominava. Era como se ele tivesse procurado por isso a vida inteira e agora estivesse em suas mãos. Para Liam, esse era o esporte que ele mais amava e o fazia se sentir vivo. Porém, o que mais amamos costuma também nos causar problemas. Em 2022, Liam teve sua conquista mais importante até agora. Ele foi coroado campeão britânico de wingsuit e ainda conquistou a maior velocidade na categoria avançada. Era isso, tudo pelo que ele trabalhou tanto. Liam foi tomado pela felicidade e voltou orgulhoso para sua pequena cidade natal na Escócia como campeão nacional. Embora a conquista fosse motivo de orgulho, Liam, como muitos campeões, destacou que o trabalho duro o levou até ali. Ele passou milhares de horas treinando para esse momento, e se tornar campeão britânico deve ter feito com que cada sessão de treino valesse a pena. Isso não foi só uma vitória, foi uma chance de inspirar, compartilhar, ultrapassar limites e motivar pessoas, não só da Escócia, mas do mundo todo, a seguirem sua paixão de coração. No final, era a maneira dele dizer que tudo é possível.
Ele já sonhou em voar e agora era um campeão dos céus. Liam não deixou que sua vitória impressionante afetasse seu ego, no entanto. Embora a vitória o fizesse sentir que estava dominando sua arte e ultrapassando os limites do possível, ele ainda considerava cada salto uma lição. Mas se você ainda duvida da dedicação dele ao voo de wingsuit, saiba que ele morou na velha van do pai por 5 anos só para poder passar o tempo treinando e viajando para os melhores locais de salto de wingsuit na Europa. A incrível jornada de Liam, de uma criança que sonhava em voar até se tornar um profissional de wingsuit aos 24 anos, foi mostrada em um documentário, onde ele ficou conhecido como o garoto que podia voar. Nesse momento, Liam já tinha quase 4.000 saltos, e sua confiança crescente o levou a buscar desafios mais ousados. Mas no mundo dos esportes radicais, onde a linha entre emoção e perigo é extremamente tênue, alguns não conseguem evitar perseguir um sonho tão insano que define sua própria existência. E em 21 de junho de 2025, isso aconteceu. Liam fez um salto a quase 8.000 pés de altitude nos Alpes suíços. Na tarde ensolarada de verão europeu, Liam e mais 2 praticantes de wingsuit subiram ao topo da montanha Gitschin. Muitos dos melhores praticantes de wingsuit do mundo vêm para esta região do centro da Suíça, pois as encostas íngremes da montanha são perfeitas para planar, oferecendo um caminho claro e quase sem obstáculos até o solo abaixo. Quando chegou ao topo, Liam se deparou com uma vista deslumbrante das águas azul-cristalinas do Lago Lucerna e dos vales verdejantes. Por um instante, ele pode ter sorrido, sabendo que poucos trabalhos oferecem uma vista tão bonita. Mas ele tinha um objetivo e logo precisaria pular. Pequeno desvio nesse trem do caos. Apoie-nos no Patreon para entrar na comunidade Extreme e ter acesso antecipado a vídeos e enquetes exclusivas. Te vejo por lá. Parado à beira do penhasco, é difícil imaginar como você se sentiria. Para a maioria de nós, a ideia de pular de um penhasco tão alto nos deixaria apavorados e cheios de ansiedade. Mas assim, não somos tão diferentes de Liam, que disse sentir medo e animação ao mesmo tempo. Em entrevista, ele disse: "Ao me preparar para pular de um penhasco, uma voz na minha cabeça pergunta: 'O que você está fazendo?' A outra voz na minha cabeça diz: 'É isso que você sonhou a vida toda. É para isso que tudo tem te levado. Esse é o seu destino, e essa voz sempre vence.'" Mesmo com o discurso motivacional do Liam, você pode ainda se perguntar por que alguém participaria de um esporte tão maluco. Para a maioria, se prender a um traje pequeno e saltar de um penhasco é insanidade, mas não para o Liam. Embora esportes como o dele às vezes tenham a reputação de serem perigosos e aqueles que os praticam sejam rotulados apenas como viciados em adrenalina, imprudentes, Liam não concordava com isso. Ele frequentemente destacava o lado do esporte que as pessoas não viam, como o fato de ter passado mais de uma década desenvolvendo suas habilidades e sempre planejando cuidadosamente cada um de seus saltos. Isso era fundamental. No céu infinito, o controle era sua âncora. Para os de fora, talvez considerassem Liam destemido, porque no fim das contas, ele nunca teve medo. É mais profundo, ele simplesmente não deixava o medo dominá-lo. Ele vivia de um jeito que muitos só sonham. Quando se tratava de voar de wingsuit, essa era a versão dele de liberdade. Era onde ele se sentia mais vivo. Em uma ocasião, ele disse: "Para mim, estou tão longe de ser um viciado em adrenalina imprudente quanto alguém pode estar. A preparação sempre esteve no centro de todos os meus desafios. Quanto mais eu me preparo, mais controle eu tenho." Foi essa mentalidade que permitiu que Liam se tornasse um dos maiores paraquedistas de wingsuit desta geração, e naquela tarde ensolarada de junho, era apenas mais um dia de trabalho. Ele conferiu seu equipamento mais uma vez para garantir que tudo estava no lugar e, então, com um suspiro profundo, pulou da lateral do penhasco
antes de abrir os braços e as pernas para permitir que o traje fizesse seu trabalho. Por um instante, Liam voltou ao seu lugar feliz enquanto deslizava pelo ar. Abaixo dele, os vales verdes e exuberantes dos Alpes suíços se estendiam, e com o vento forte batendo em seu traje, suas preocupações pareciam distantes. Era só ele e o céu. Mas infelizmente essa história não tem um final feliz. O que vou contar agora é assustador e misterioso. Após a decolagem, aqueles que estavam na montanha com ele afirmaram que Liam havia saído do curso pretendido e, em pouco tempo, ele se viu em sérios apuros. Os eventos seguintes são misteriosos, mas investigadores acreditam que Liam perdeu o controle do traje e colidiu com uma saliência rochosa a cerca de 2.100 metros de altitude. Praticantes de wingsuit geralmente voam entre 160 e 240 km por hora, ou cerca de 100 a 150 mph. Se Liam estivesse ciente do perigo que enfrentava, talvez ele tivesse tentado diminuir a velocidade e até mesmo abrir o paraquedas. Mas é difícil dizer com certeza o que aconteceu. Sabemos que um impacto em velocidades tão altas é receita para desastre. O corpo de Liam não conseguiu superar os ferimentos que ele sofreu, e ele foi declarado morto no local. Após o trágico incidente, uma pergunta surgiu para os seguidores do esporte. Como um praticante de wingsuit experiente acabou em situação tão perigosa? Ele teve algum problema com o traje? Ou a culpa foi da natureza arriscada do salto? Diversas teorias surgiram, incluindo a de que ele teve um possível problema médico durante o voo ao chão. Infelizmente, apenas quem poderia explicar o ocorrido já estava morto. Os outros dois praticantes de wingsuit que saltaram da montanha naquele dia afirmam que Liam estava agindo normalmente antes de saltarem. E isso nos leva a perguntar: será que Liam estava ciente da situação perigosa que enfrentava em seus momentos finais? Talvez nunca saibamos, só podemos imaginar o que ele sentiu ao perder o controle. Pouco depois de sua morte, uma investigação pelo escritório do Procurador-Geral da Suíça e pelo Ministério Público de URI foi aberta para tentar descobrir o que deu errado naquele dia. Como alguém com tanta experiência e que se preparava cuidadosamente antes de qualquer salto poderia perder a vida de uma forma tão horrível? Você acha que o salto foi arriscado? Por quê? Críticos logo questionaram a segurança da montanha, dizendo que ela é perigosa demais para quem pratica wingsuit, pois os ventos fortes podem desviá-los do curso. Alguns dizem que terrenos montanhosos são perigosos para esses esportes, pois dificultam julgar a distância corretamente. Porém, vários praticantes renomados de wingsuit, como Clem Newell, da Nova Zelândia, defenderam o local, dizendo que é totalmente seguro saltar ali. Em entrevista, ele disse que aquele foi um dos saltos mais divertidos que fez. Se não for questão de segurança, a morte de Liam foi só um acidente terrível? Mortes em esportes radicais são comuns, especialmente entre praticantes de wingsuit menos experientes, mais do que muitos pensam. Na verdade, em 2023, uma americana de 33 anos, Kelly Alicia Turner, morreu no Brasil durante um salto de wingsuit da Pedra dos Cabritos. Kelly caiu cerca de 2.600 pés, 792 metros, após falha no equipamento, resultando em impacto fatal. Tragicamente, ela havia feito seu primeiro salto de base jump com wingsuit apenas 2 dias antes do acidente. A morte dela serviu como um lembrete claro do extremo perigo de progredir rapidamente em um esporte de alto risco sem a experiência adequada, já que tentar um salto de wingsuit, especialmente com pouca experiência prévia, aumenta significativamente a margem de erro e a probabilidade de um desfecho fatal. 4 anos antes do trágico acidente de Kelly, o estudante americano de wingsuit, John Malmberg, de 51 anos, morreu em Lauterbrunnen, Suíça, durante um voo de wingsuit.
John tinha bem mais experiência que Kelly, com mais de 140 saltos de base e 300 de paraquedas no currículo. Ele estava participando de um curso com a empresa Aprenda a Saltar de Base quando o acidente fatal ocorreu. A causa da morte de John foi atribuída ao fato de ele ter demorado demais para acionar o seu paraquedas piloto, que é o pequeno paraquedas responsável por iniciar a abertura do paraquedas principal. Ironicamente, ele estava usando um novo macacão de wingsuit de peça única, projetado com aerodinâmica aprimorada e maior mobilidade, com o objetivo de reduzir mortes causadas por acionamento lento do paraquedas. No entanto, especialistas sugeriram que, apesar do equipamento avançado, o salto em Lauterbrunnen pode ter sido desafiador demais para o nível de habilidade de John. Isso, novamente, destaca o quanto a experiência é importante em um esporte onde um pequeno erro pode ser a diferença entre a vida e a morte. Para muitos, a morte dele ressaltou os riscos contínuos no Wingsuit Base Jumping, mesmo com o aumento das oportunidades de aprendizado e os avanços tecnológicos nos equipamentos. Mas ao voltarmos nossa atenção para Liam, a diferença entre ele e essas vítimas infelizes é que ele tinha muito mais experiência. Ele tinha milhares de saltos a mais que Kelly e John juntos, e cada um era cuidadosamente calculado nos mínimos detalhes. É por isso que é tão inacreditável que ele tenha falecido tragicamente em junho deste ano. No vídeo, explicamos claramente que Liam não era estranho aos esportes radicais nem ao voo de wingsuit. Na verdade, era a vida dele. Com sua morte trágica, o esporte perdeu não só um de seus profissionais mais jovens, mas também um dos melhores. Com o avanço da investigação, talvez obtenhamos informações que expliquem o que ocorreu na montanha naquele dia. Foi uma falha no equipamento dele? Um pequeno lapso de julgamento o levou a cometer um erro fatal? Ou a montanha Gittin, na Suíça, é perigosa demais para o wingsuit? Talvez, com o tempo, essas perguntas sejam respondidas. Mas também existe a possibilidade de nunca encontrarmos uma resposta definitiva. Mas o que você acha que deu errado? Ao olharmos para a vida de Liam, é seguro dizer que ele viveu de uma forma que a maioria de nós só pode sonhar. Ele perseguiu a vida todos os dias. Ele voava entre as nuvens e naqueles breves momentos em que flutuava entre o sol e o mar, ele era realmente livre. A história dele não trata só do fim, mas de cada voo anterior. Cada salto no desconhecido era como perseguia seus sonhos. Liam dizia que um emprego de escritório o assustava mais do que morrer em um salto de base em jump ou wingsuit. Então, dessa forma, acho que é seguro dizer que pelo menos ele morreu fazendo o que realmente amava. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Viva com ousadia e coragem.